Caminho do Olá, Coração. meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Eliomar, o diretor nacional do Apostolado da Oração e do Movimento Eucarístico Jovem, o MEG, e vamos continuar o nosso programa Caminho do Coração, hoje conversando um pouco sobre esse tema da devoção. Nós falamos muito no Apostolado da Oração sobre a devoção ao coração de Jesus, se fala também sobre a devoção aos santos, a devoção aos anjos. Até escutei falar que é um pouco meio impróprio, mas eu já escutei falar de devoção ao Espírito Santo, o que não é muito correto, porque não tem devoção a Jesus, é ao coração dele, não tem, né? Devoção às chagas de Jesus, que a gente tem no Brasil, às mãos ensanguentadas de Jesus, mas não tem devoção ao Deus Pai. Então o Espírito Santo não se poderia falar de devoção. O Espírito Santo é que age em nós. Bom, mas vamos compreender esse tema da devoção. O que se entende por devoção? O que caracteriza um ato de devoção? O que são os atos, né, de inteligência, de vontade, de memória? O que é mais importante na devoção? O que caracteriza um devoto do coração de Jesus? Qual é o fim principal da devoção ao coração de Jesus, o objeto da devoção? Então, vamos compreender um pouquinho isso. Bom, a devoção em si mesma é um ato de fé e de vontade. Vontade concreta e verdadeira de se aproximar de Deus. Sendo o cristianismo, né, um meio de seguimento de Jesus, então tudo aquilo que pode nos ajudar a nos aproximar do Senhor, a nos aproximar da Trindade, nos aproximar de Deus, isso de alguma forma também vai nos caracterizando nesse processo, né, da nossa vida, da nossa fé, da manifestação da fé. Os atos devocionais também contribuem para isso. Então tudo aquilo que nos ajuda, nos guia, nos conduz para esse fim, como diz Santo Inácio, para o qual nós somos criados, que é amar, louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor. Então esses atos, essas ações concretas da nossa vida, muitas vezes também se traduz através dos gestos de devoção. Fico imaginando, por exemplo, quando a gente visita o santuário. Quem já visitou o Santuário de Aparecida, quem já visitou Juazeiro do Norte, no Ceará, quem já visitou Bom Jesus da Lapa, quem já visitou a Igreja do Senhor do Bonfim em Salvador, para ficar com esses santuários maiores que a gente conhece no Brasil, né? Quem já visitou o Santuário do Pai Eterno, você vê que o devoto, como a gente diz, o devoto, né, é aquele que é singelo, que é simples. A gente vai em alguns santuários, por exemplo, as pessoas entram no santuário de joelho. É um ato de devoção, tá vendo? Às vezes toca na imagem do santo, é uma imagem de devoção. Rezar o terço é um ato de devoção à Mãe de Jesus. Assim nós podemos acender uma vela, é um ato de devoção. Então a gente tem várias atitudes nossas que vão caracterizando essa devoção. Toda e qualquer devoção que se manifesta então através das orações, atos de piedade, que honra a uma pessoa ou uma coisa santa, deve ter como fim último a Deus. A gente não pode esquecer isso. Quando nós amamos a Mãe de Jesus, levamos uma rosa para ela, acendemos uma vela para ela, nós estamos louvando e reverenciando ao Deus que nela fez maravilhas, como ela mesma cantou no Cântico do Magnífica, lá no Evangelho. O que é que caracteriza, então, um ato de devoção? Existem dois tipos fundamentais de devoção, ou de atos de devoção, um interno e um externo. O interno são aqueles produzidos pela nossa inteligência, pela nossa vontade, pela nossa memória, ou seja, atos que fazem da nossa intimidade, fazem parte da intimidade nossa, de uma pessoa, e do modo como ela busca honrar e louvar a Deus através das suas ações. Então nós temos como exemplo a oração, a meditação, a reflexão. Isso são atos interiores. Podemos dizer que bons pensamentos é um ato interior. Bons desejos é ato interior. E depois nós temos os que nós chamaríamos dos atos exteriores. São aqueles ligados às ações físicas, que podem ser presenciados por outras pessoas. Então eu já falava, por exemplo, a penitência, o ajoelhar-se, o louvor, o culto público, o estudo, a pregação, o acendimento de uma vela, a água benta, uma flor. Tudo isso, então, são atos exteriores que nós também podemos ter.
o beijar a imagem do santo. Esses atos interiores e exteriores, eles brotam daquilo que faz o nosso ser, e o nosso ser também espiritual, né? A nossa inteligência, a nossa vontade e a nossa memória. Então vamos rapidamente compreender isso. A memória, a inteligência, melhor dizendo, permite a nós, seres humanos, compreender uma devoção verdadeira e as razões para praticá-la. Permite a inteligência distinguir o que é ato verdadeiro de devoção e de fé e o que é superstição. Um católico, por exemplo, sabe da importância fundamental de Nossa Senhora no projeto de Deus da salvação. Portanto, sabendo disso, através da inteligência, ele adere a alguma devoção mariana, a algum título de Nossa Senhora, e é feliz com isso. Assim também acontece com a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. É preciso conhecer como essa devoção surgiu e por que ela é importante para nos conduzir à nossa salvação. Nos conduz. A devoção em si mesma não é salvação, mas ela nos conduz. Porque o que nos conduz à salvação é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem mais outro caminho, outra verdade e outra vida. Então a inteligência nos ajuda para isso. Perceber tudo aquilo que nos conduz para a vontade. Sendo a devoção um ato também da vontade, existem algumas ações que são como que sua extensão. Por exemplo, a adoração, o ato de amor, de veneração, né? Conhecendo e possuindo verdadeira devoção a algum santo, o devoto sente vontade de demonstrar seu amor de maneira mais concreta. Então isso é um ato de vontade. Fico imaginando, quando alguém lê o livro da Irmã Dulce, vê o filme da Irmã Dulce, que foi produzido no Brasil, se essa pessoa tem uma inclinação para compreender a grandeza da Irmã Dulce, ela também tem vontade de fazer o que a Irmã Dulce fez. Isso é o ato da vontade. Então o ato de vontade abre a inteligência, mas abre as mãos, abre o coração, para que a gente possa fazer aquilo que Cristo fez também. Que os desejos de Cristo sejam os nossos desejos, que a vontade de Cristo seja a nossa vontade. E a memória desempenha um papel muito importante nesse processo. A memória auxilia tanto a inteligência quanto a vontade. Dá à inteligência dados que é impressionável durante o estudo, a meditação. Por isso que a gente diz quando faz a Lécio Divina, né, a meditação, a contemplação, marcando qual é a palavra ou qual é o pedacinho da palavra que mais me toca, que mais me ajuda, que vai me acompanhar durante o dia. Então ela fortalece a nossa convicção. E pela recordação frequente das verdades conhecidas, a vontade se sente mais facilmente movida também para a adoração, para o desagravo, para o pedido de graças. Lembrando aquilo que a gente costuma fazer. A nossa memória, se diz assim, a memória me trai. Não, não é a memória que trai. Às vezes a gente esquece e está ótimo. A memória ajuda para a nossa inteligência e para a nossa vontade, para a gente poder sempre mais crescer com o nosso coração semelhante ao de Cristo. O que caracteriza um devoto do coração de Jesus? O devoto autêntico é aquele que procura conhecer profundamente a devoção ao coração de Jesus, reconhecendo a sua importância para todas as pessoas. E tem uma disposição afetiva e efetiva de amá-lo e de fazer tudo quanto corresponde à vontade do coração de Jesus. Nós falamos isso no processo, inclusive no Estatuto da Recreação, no Estatuto da Rede Mundial de Oração, fala-se de uma aliança de amor. O que é aliança de amor? É exatamente a nossa consagração, que já estava previsto, tanto no MEG quanto no apostolado. Depois de um tempo de formação, aquele que pede para entrar no apostolado faz a sua consagração, recebe o manual, recebe a fita, e essa consagração, que é singela e que é simples, ajuda a essa pessoa a viver melhor a devoção ao coração de Jesus. A finalidade principal da devoção, conforme a própria Santa Margarida nos deixou, e ela diz isso, o fim principal é converter as pessoas ao amor de Cristo. Quer dizer que retribuindo dignamente o amor de nosso Senhor Jesus Cristo para conosco,
fazendo com que as pessoas reconheçam esse amor com que Ele nos ama, nós possamos então corresponder a esse amor em pequenos gestos, pequenas atitudes do dia a dia, né? O mistério, eu falava esses dias, o mistério do amor nas pequenas coisas da nossa vida. O objeto principal da devoção ao coração de Jesus é o Verbo encarnado, é o coração do Verbo encarnado, tanto considerado no seu aspecto corporal, quanto no símbolo do seu amor por Deus e pelos homens. Este amor que tanto amou a humanidade, como diz Jesus a Santa Margarida. Então adora-se não só o coração físico de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também o coração físico é adorável, assim como parte do corpo do Senhor, unido ao Verbo, unido à segunda pessoa da Trindade, unido a Deus mesmo. Então, esse termo final da nossa homenagem, da nossa consagração, da nossa coroação, da nossa devoção ao coração de Jesus, nos ajuda para cada vez mais fazer com que as pessoas da humanidade possam prestar a Jesus, né, o que ele merece. Isso é o desagravo, isso é a reparação, isso é aquilo que nós queremos oferecer a Jesus, o que ele merece. Sagrado coração do meu Jesus. Oração ao Sagrado Coração de Jesus. Depósito infinito. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços a fim de que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.